Lição de quinta-feira e quero chamar a atenção aqui para alguns pensamentos e para isso eu preciso ler. No finalzinho aqui da primeira coluna diz assim, ó, o joio, por outro lado, representando os filhos do maligno, né, em Mateus capítulo 13, 38. A razão pela qual eles serão destruídos no fim é que eles servem de pedra de tropeço. Eles praticam o mal. O texto original grego indica que não se trata de um pecado ocasional, mas de um estilo de vida. Uma atitude contínua na qual alguém pratica o mal e leva outros a tropeçar. Leia esse texto de novo, compreenda, tá? E agora vem um pouquinho mais para frente, no iniciozinho da segunda coluna, que diz assim, ó. Como Senhor do Universo, Cristo proporciona misericórdia e graça abundante para todos. O suficiente para garantir a salvação de qualquer pessoa que responda o seu convite. Às vezes a gente tem as pregações e aquela ideia de que, na verdade, Deus ele está muito mais propenso a destruir do que salvar. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para as entrelinhas, para os evangelhos, principalmente para o Novo Testamento, eu percebo que nós temos um Deus que, na verdade, ele está muito mais disposto a salvar do que levar uma pessoa à perdição. Por isso, assim, eu não quero defender essa tese, mas... sabe, a gente não vai ser julgado pelo deslize, a gente não vai ser julgado por aquele pecado que eventualmente cometemos. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós temos a natureza do pecado. Então isso, até que venha a perfeição, isso vai acontecer na nossa vida, de vez em quando a gente vai cair. Agora, o que não pode é aquela pessoa se rebelar contra Deus, estar em pecado como opção de vida. Não ouvir mais a voz do Espírito Santo para dizer, saia desta vida. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa, ela tomou a iniciativa de se perder. Então, Deus, na verdade, ele vai simplesmente respeitar a vontade das pessoas. Quando um professor, por exemplo, vai corrigir uma prova, e aí então, para esse aluno ele dá 10, para o outro aluno ele dá 0. Na verdade, quando eu falo assim, o professor está dando 10, não é ele que está dando 10, foi o aluno que se deu 10. Ele simplesmente está agora falando assim, ok, você é 10. Mas quem se deu 10 foi o aluno. Quando o aluno não faz a prova e aí o professor vai lá e coloca 0, quem deu 0 não foi o professor, foi o aluno que falou o seguinte, eu não vou preencher nada, eu não estudei nada, e aí então o professor vai lá e confirma esse pensamento. Então, Deus é aquele que ele quer nos salvar. E eu fico pensando que tem muita gente que não vai nem entender por que foi salvo. E ao chegar no céu, né, biblicamente você sabe, né, que nós vamos sair daqui da terra, nós vamos para o céu e vamos ficar lá na casa do próprio Deus durante 1000 anos. E aí a Bíblia coloca de forma clara de que nesses 1000 anos nós vamos ficar analisando a justiça de Deus. Eu acho que esse é um aspecto, mas acho que tem um outro aspecto também. As pessoas vão estar ali para entender o básico de quem é Deus, porque muitas pessoas estão salvas, né? Mas falam assim, mas por que eu estou aqui? Então essas pessoas elas vão ter um tempo de entendimento espiritual. Por quê? Porque eu tenho certeza de que Deus ele está muito mais propenso a nos oferecer a salvação do que ele querer com que a gente não seja salvo. Fica com essa mensagem no seu coração e tenha o desejo de ser salvo e esteja mais próximo de Jesus.